Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus, tá? Os vírus não são colocados em nenhum reino, nenhum grupo, porque eles não são considerados como um ser vivo ainda, tá? Existem discussões que defendem que sim, que defendem que não, mas a gente vai falar um pouquinho de maneira geral deles, beleza? Vamos lá? Muito bem. Então, os vírus. Os vírus, eles têm, por característica, uma série de coisas. Então, eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Eles também não têm metabolismo próprio, eles dependem de uma outra célula para conseguir se reproduzir e se alimentar. Então, eles são o que a gente chama de parasita obrigatório, que é aquele ser que precisa estar dentro de outro para conseguir sobreviver, tá? Eles possuem nas suas estruturas material genético, como DNA ou RNA, além de proteínas, que é a mesma substância encontrada em nós, seres humanos. Como eu disse, eles são parasitas obrigatórios e eles têm uma característica padrão do corpinho deles. Aqui é só uma comparação entre outras células, para vocês verem quanto menor é o vírus, tá? Aqui a gente tem a comparação com a bactéria e com uma célula do sangue, que é essa vermelha, tá? E com a bactéria, que é essa aqui embaixo. E todos esses outros são vírus, para vocês verem como eles são muito menores em relação a outros indivíduos, tá? Bem, eles não são, eles são, como que é, né? Existem indivíduos cientistas que defendem que os vírus são sim seres vivos, porque eles têm material genético, proteína, e têm uma constituição muito parecida com os seres vivos. E tem cientistas que não, que dizem que eles não são seres vivos, porque eles não são capazes de se reproduzir, de se alimentar, são parasitas obrigatórios, e quando eles estão num ambiente sem parasitar, eles ficam em dormência. E aí, não é para considerá-los como seres vivos. Então, essa discussão ela não tem ainda uma resposta pronta, tá? Bem, considerar ou não o vírus como organismo vivo vai depender da literatura que você está usando, do livro ou do site que você estiver consultando, tá bom? Aqui tem a estrutura deles. Todos os vírus, independente do formato, cada um tem um formato diferente de acordo com a sua célula que vai hospedar, tá? Cada um deles tem, então, um formato, mas, via de regra, todos são formados por material genético, por uma estrutura protetora de proteína, que a gente chama de capsídeo, que está aqui ó, em todos eles, tá? Alguns deles têm a cabeça, que é o caso aqui ó, do bacteriófago, tá? E cauda. Nesse caso, ele usa a cauda para injetar o material genético dele dentro de uma bactéria. Mas todos eles são formados sempre por material genético, por proteína e essa capa protetora, certo? E quando a gente fala que o vírus ele é um parasita obrigatório, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que para ele conseguir se reproduzir e se alimentar, ele tem que estar dentro de uma dessas células. Existem vírus capazes de infectar todo tipo de ser vivo, tá? Não necessariamente ele sempre vai fazer mal para o ser humano. Existem vírus que infectam fungos ou bactérias e que não causam absolutamente nada para a gente. Então, isso vai depender do vírus que a gente está falando, beleza? Como eu disse, para se reproduzir, eles precisam estar dentro de uma outra célula e eles vão usar toda a estrutura dessa outra célula para conseguir se reproduzir. Eles são capazes de fazer duas formas de reprodução. Uma que a gente chama de ciclo lítico e a outra que a gente chama de ciclo lisogênico. Qual é a diferença básica? No ciclo lítico, ele vai infectar a célula, ele vai injetar o material genético dele e vai forçar essa célula a produzir novos vírus, até que ela fique completamente tomada por novos vírus e exploda literalmente. E aí esses vírus que saem dessa célula que explodiu vão infectar novas células. O outro ciclo, que a gente chama de lisogênico, ele injeta o material genético dele também na célula que ele está infectando, só que o material genético dele se mistura, né? Passa a fazer parte do material genético da bactéria ou da célula que ele está infectando, mas não produz novos vírus. Fica numa espécie de dormência. E toda vez que essa célula se reproduzir, o material genético dele acaba indo junto. Então, também é uma maneira de reprodução porque ele consegue espalhar o material genético dele, colocando o material genético dele misturado no material genético dessa célula que ele infectou. Beleza?
Aqui está o exemplo do ciclo lítico para vocês verem, todo passo a passo. Não precisa decorar, obviamente, tudo isso, tá, galera? Mas para vocês conhecerem o processo. E a gente tem o outro, que é esse daqui. Esse é o ciclo lisogênico, onde ele não produz novos vírus, mas ele consegue misturar o material genético dele com o material genético da célula que ele está infectando. Aqui a gente está usando a bactéria de exemplo, tá? Bem, essas são as características gerais do vírus. Espero que tenha dado para entender. A gente ainda tem bastante doença causada por vírus para comentar, mas isso fica para um próximo momento, tá bom?